Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão neste momento para toda a igreja do Senhor e, ao mesmo tempo, em que oro para que o Senhor, através desta palavra, traga conforto, esperança e consolo para a sua igreja. Apocalipse, capítulo 5, o verso 1 a 8, diz o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O livro de Apocalipse, ele é chamado de o livro da revelação de Deus. E ele foi escrito com um objetivo, uma finalidade de confortar, consolar e dar esperança ao povo de Deus em meio às perseguições. Esse livro, ele se divide em 7 seções. Cada uma delas contém um assunto principal. Por exemplo, da primeira seção, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, fala dos 7 candeeiros. E o assunto principal aqui é mostrar que o Cordeiro, que é Cristo Jesus, ele domina, comanda e ele tem o controle da igreja nas suas mãos. A segunda seção vai do capítulo 4 até o capítulo 7, que fala dos 7 selos. E nessa seção, Cristo, ele é quem detém a história da humanidade em suas mãos. A terceira seção, ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E o assunto principal é a proteção da igreja e a sua vitória em Cristo e com ele, e com Cristo. A quarta seção é do capítulo 12 até o 14, fala que o assunto principal aqui é o levantamento do mal perseguindo a igreja de Cristo. Já a quinta seção, do capítulo 15 e o capítulo 16, que se refere a 7 taças, se refere ao derramamento da ira de Deus sobre os que permanecem na impiedade, na prática do pecado. A sexta seção, do capítulo 17 ao capítulo 19, fala da derrota dos poderes do mal, ou seja, será derrotada a meretriz, a besta, o falso profeta e os seguidores da besta. E a sétima seção vai do capítulo 20 o capítulo 20 ao capítulo 22, que fala da vitória final de Cristo, seu reinado eterno e novos céus e nova terra. É importante entender que o livro de Apocalipse, algumas coisas já aconteceram, algumas coisas já se cumpriram, outras estão se cumprindo nos dias de hoje e outras coisas, outras profecias irão se cumprir mais adiante. A visão que João teve no capítulo 5, ela é maravilhosa,
ela é confortadora, ela é consoladora, traz alegria para a igreja, renovo para a igreja, refrigério para a igreja e esperança para o povo de Deus em meio ao caos, em meio a essa turbulência que toda a humanidade está enfrentando. E por que essa visão traz esperança para a igreja? Ela traz esperança por algumas razões. E a primeira razão é porque quando olhamos na visão, nós percebemos que Deus está no trono. O versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, João disse, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Deus está no trono. Deus reina. E a palavra trono significa domínio, comando, soberania e poder. Isso significa que Deus, ele exerce o seu domínio, exerce o seu poder sobre a história da humanidade de forma soberana. E o trono de Deus, ele não é na terra, é no céu. E de lá ele controla de forma soberana o passado da humanidade, o presente e o futuro. É do trono no céu que sai o comando para a realização das coisas que acontecem em todo o universo. Diante de tudo isso que está acontecendo, a igreja precisa saber, a igreja precisa estar ciente, a igreja precisa entender. Não é hora de ficar em pânico, não é hora de ficar desesperado. Não, a igreja apenas deve ter prudência, mas a igreja não pode ficar desesperada, porque ela precisa entender que nada sai do comando de Deus. Ela precisa entender que tudo está no controle de Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. Às vezes, as coisas saem do controle do homem, às vezes as coisas saem do controle das autoridades, às vezes a coisa sai do controle das nações, mas nunca sai do controle de Deus. Deus continua tendo o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. Por isso que a palavra de Deus diz que não cai uma folha seca se não for da permissão de Deus, se Deus não permitir. Então, Deus, ele está no seu trono e lá ele comanda, ele controla todas as coisas. Então, isso deve trazer refrigério para todo crente, para todo o povo de Deus. Há uma segunda razão porque esta visão aqui de João do capítulo 5 traz esperança para a igreja, é porque a visão mostra que a consumação da história está sendo conduzida por Cristo Jesus. A consumação da história está sendo conduzida por Cristo Jesus. Continuando aqui, diz, vi também o anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. O verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro selado, fechado, ele indica que o plano de Deus para a humanidade estava oculto, não estava revelado e não cumprido. Quando o Cordeiro abre o livro, então o plano de Deus passa a ser revelado, passa a ser conhecido e vai se cumprindo segundo
a vontade de Deus no tempo predeterminado por Ele mesmo. Então, quando o livro é aberto, aí são desvendados os propósitos de Deus para a humanidade. São desvendados aquilo que Deus vai fazer com a humanidade. Aí, quando o livro é aberto, aí a gente pode entender, pode compreender as 7 taças, a gente pode entender os 7 selos, a gente pode entender as 7 trombetas, podemos entender que tudo isso, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, tudo isso revelam os juízos de Deus que vêm sobre a terra. Tem gente que diz que esse vírus ele veio de Satanás para impedir a igreja de Deus se reunir, para impedir a igreja de Deus cultuar. Agora, quem conhece as Escrituras Sagradas, quem estuda as Escrituras Sagradas, sabe que tudo isso faz parte do juízo parcial de Deus. Sabe que tudo isso já estava profetizado pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe que tudo isso é a mão de Deus agindo contra a humanidade, contra os pecadores desta terra. Então, quem conhece as Escrituras não é pego de surpresa. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus foram pegas de surpresa, mas a igreja não, porque a igreja sabe, a igreja conhece, porque está revelado na palavra do Senhor. E o desenrolar da história, ele está sendo conduzido por Cristo Jesus. E aí no desenrolar da história vai vir pestes, terremotos, maremotos, tsunamis, vai vir uma série de coisas ainda, catástrofes, que a humanidade vai ficar de boca aberta. Então tudo isso, segundo a palavra de Deus, é apenas o princípio das dores. Mas tudo isso mostra que Cristo ele está conduzindo a consumação da história conforme a sua soberana vontade. Então isso deve trazer também para a igreja consolo e refrigério. Mas há uma terceira verdade aqui, que essa visão de João traz esperança para a igreja, é que essa visão mostra também que a história da humanidade ela está nas mãos de Cristo. O versículo 7 diz: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, a palavra de Deus diz que ninguém era digno de abrir o livro. Mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro pegou o livro. Jesus Cristo tomou o livro e o livro está nas suas mãos. Ou seja, o livro que contém o rumo da história da humanidade não está nas mãos dos ricos deste mundo, não está nas mãos dos milionários, não está nas mãos dos bilionários, não. O livro que contém a história da humanidade não está nas mãos das nações potentes, não está nas mãos das nações poderosas. O livro que contém o rumo da história da humanidade não está nas mãos das autoridades políticas, não está nas mãos dos políticos, não está nas mãos dos governantes. Não, o livro que contém o rumo da história da humanidade está nas mãos de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que a solução para tudo está em Cristo Jesus. Significa que a solução para todas as coisas está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa situação, ela veio para mostrar algumas realidades. Esse caos que a humanidade está enfrentando, ela veio revelar algumas realidades. A primeira é que essa situação veio mostrar que o homem não é nada. O homem não é nada diante de Deus. Basta
pequenos vírus, uma coisa diminuta, invisível, para destruir toda a humanidade, mostrando que o homem não é nada. Essa situação, ela veio também para mostrar uma outra realidade. Ela veio para mostrar que o dinheiro, ele não tem a solução para tudo. O dinheiro não tem a solução para todas as coisas. Há situações, há momentos, há circunstâncias que a pessoa pode ter rios de dinheiro, mas não traz solução, não resolve. E há uma outra verdade, uma outra realidade que este caos veio revelar, é que ele mostra que a humanidade precisa se voltar para Deus. E aqui, meus queridos, não é só a humanidade perdida, não é só os ímpios. Essa situação veio para mostrar que a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela precisa se voltar para Ele. Que a igreja precisa sair do seu comodismo, que a igreja precisa se comprometer, que a igreja precisa se santificar, que a igreja precisa estar alerta, que a igreja precisa se apegar mais e mais ao seu Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Então, isso é anúncio de Deus. Isto é aviso de Deus para que possamos buscar mais a sua presença, para que possamos buscar mais a sua face, o seu poder e a sua santa e majestosa presença. O livro da história da humanidade está nas mãos de Cristo. Significa que somente Ele tem a autoridade e todo o poder para conduzir a história conforme a sua vontade. Agora, diante de tudo isso, o que é que a igreja deve fazer? Então, essa verdade, ela deve trazer descanso e esperança para a igreja. Então, essa verdade deve trazer descanso e esperança para a igreja. Mas o que é que a igreja deve fazer diante de tudo isso? A igreja, diante dessa visão maravilhosa que João mostrou, ela deve adorar o Cordeiro de Deus. E por que ela deve adorar o Cordeiro de Deus? Porque foi o Cordeiro quem revelou os acontecimentos futuros. Se o livro estivesse fechado, nós não saberíamos, não tínhamos como saber, como entender esses fatos, esses acontecimentos, essas catástrofes que acontecem na história da humanidade. Mas porque o Cordeiro de Deus abriu o livro, ele desvendou o mistério, ele revelou, e aí nós podemos hoje entender que esse vírus nada mais é do que a mão de Deus contra a humanidade por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, por causa das suas misérias, porque tem virado as costas para Deus. Uma outra coisa que devemos fazer, devemos adorar a Cristo por isso e devemos também adorar a Cristo pelaquilo que somos. O que é que somos? Pelo que somos. Somos o seu povo. A Bíblia diz que ele nos comprou. Ele nos comprou. No verso 9, diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. Então, meus queridos, nós somos de Deus. Se vivermos, somos de Deus. Se morrermos, também somos de Deus. Então vamos adorar o Cordeiro, quer vivendo ou morrendo. Por isso que Paulo diz: se viver, sou de Deus. Se morrer, sou de Deus. Vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Você é do Senhor. Nós somos do Senhor. Então devemos adorar
o Cordeiro. Mesmo diante desse caos, diante dessa situação, devemos adorar o Cordeiro, porque nós somos o seu povo. E por último, devemos adorar o Cordeiro, porque somente o Cordeiro é digno. Versículo 11 e 12. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então devemos adorar a Cristo, porque só Ele é digno. E por que só Ele é digno? Porque só Ele abriu o livro, só Ele tinha autoridade, só Ele tinha poder para abrir o livro. Então que essa palavra ela sirva de esperança para a tua vida, sirva de conforto para a tua alma. Não se desesperem, não é hora de entrar em desespero, não é hora de entrar em pânico, é hora de buscar o Senhor. É hora de se dedicar ao Senhor. É hora de se santificar mais ao Senhor, porque aquele que vem virá e não tardará. Então, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família e lembre-se, aproveite esse tempo que você pode estar junto com a sua família para adorar o Senhor junto, para glorificar ao Senhor junto e para refletir como é que nós estamos vivendo diante de Deus, diante do Senhor, diante do Cordeiro. Que Ele, portanto, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.